propósito só é muita treta, né? A gente veio até, inclusive, a gente vindo para cá, estava conversando um pouco sobre isso, que é a ideia do quê? É a gente conseguir amadurecer cada vez mais a fala sobre as nossas músicas, a ideia que tem por trás de cada composição, a ideia a caminhada que foi percorrida durante a composição de um álbum novo. E o espaço do podcast hoje dá para a gente poder esmiuçar isso com mais tranquilidade. Dá para a gente, por exemplo, dizer que alguns olham e falam... Realidade Cruel, aquele grupo pesado que fica falando de crime, de arma, de cadeia. Sangue nos alto-falantes. Sangue nos alto-falantes. E aí o podcast ele dá a possibilidade da gente dizer que tem toda uma visão social por trás disso, tem toda uma questão social por trás disso e que muitas das vezes as pessoas estão ouvindo a música, mas não estão vendo o corre que a gente está fazendo para discutir a questão da ressocialização do preso, para discutir a questão da melhoria da condição do preso quando está privado da liberdade, a própria questão de como a sociedade tem que tratar as famílias, os jovens, para que não vá para a questão do crime. Então, muitas das vezes falam, vocês são violentos, mas as pessoas não percebem as discussões que a gente participa, que é discussão no sentido de que hoje a juventude, principalmente preta e de periferia, é a que mais morre por questão de morte violenta e por conta da ação da polícia. Então tem uma série de coisas que a gente, na hora de fazer a música, a gente é rebelde mesmo, mete um palavreado pesado para chocar, mas tem todo um contexto social por trás que a gente está correndo, vira e mexe para tentar mudar essa situação e acreditando que vai chegar um dia que a gente vai poder rimar falando de flores, de amores, só de coisas boas. Só de festa. Porque a gente no pessoal, a gente tem família, a gente tem os nossos corres de felicidade e de tristeza nas nossas famílias. Então a gente é o ser humano como qualquer outro, passa os perrengues e também quer viver coisas boas. É que a gente elegeu a nossa arte como um veículo para falar de coisa séria e principalmente de um lado que todo mundo só acha que é o lado do que tem vilão. Todo mundo que está preso é o vilão. E a gente sabe que na sociedade brasileira que é injusta não é assim. Então o podcast ele dá a possibilidade da gente aprofundar nessas questões e não ficar só nessa que é o grupo gangsta falando de criminalidade, apoiando a criminalidade. É muito pelo contrário. A gente está falando do problema, mas a gente tem a visão de que tem uma outra caminhada por trás que precisa ser ajeitada para que todos possam viver com dignidade e ter o mesmo direito de crescer na sociedade. Visão, mano. Você falou do rap gangsta. E assim, todo esse tempo de rap, eu acho que meio que não que se perdeu, tem várias definições para o que é rap gangsta, né? Qual que é a visão de vocês do que é o rap gangsta de verdade? Porque o que a gente vê, sei lá, na gringa, né? Ou que a gente tenta copiar, porque aqui a gente é outra realidade também, né? A gente é outro tipo de gangsta, né? Como que é a visão? Como que você acha que é o rap gangsta de verdade, assim, pra vocês? Eu acho que no Brasil tem muita confusão do que é rap gangsta. As pessoas acreditam que a dita consciência é o rap gangsta. Não, na verdade, e aí é o meu ponto de vista, e depois cada um do grupo vai colocar o seu ponto de vista também. No meu ponto de vista, o rap gangsta é o quê? É um rap que está falando a realidade da rua, a realidade da rua muito mais voltada para essa parte da criminalidade, mas não porque a gente exalta o crime, a gente exalta as coisas ilícitas, mas é para dizer que tem uma população que historicamente é marginalizada, que quem mora na periferia secularmente é tirado o dia inteiro, e que isso faz com que as pessoas tenham desesperança e muitas das vezes desistam de procurar um trabalho, desistam de acreditar que é possível ter um futuro pela via legal e só encontra no crime uma possibilidade de ganhar grana. Então as pessoas falam assim, mas quem quer vai e se esforça para ir no caminho certo. Tudo bem, mas e aquele cara que está vendo que tem uma distorção na sociedade e não quer ficar o dia inteiro trampando num telemarketing para ganhar 1.000 conto?
Que é injusto o cara trabalhar praticamente de segunda a segunda para ganhar 1.000 conto, sendo que a empresa muitas das vezes está fazendo 20 nas costas dele. Então, como é que é isso? Como é que a gente fala que as pessoas têm que ser fortes, têm que caminhar sempre no caminho correto, se a sociedade é injusta o tempo inteiro? Então, a gente também tem que dizer, tá bom, enquanto a sociedade não for justa, a gente também não pode tacar pedra em quem não se adequa a esse sistema de exploração. Isso não é dizer que está apoiando o crime. É apenas constatar que tem uma injustiça e que vão ter alguns que vão para outro caminho mesmo. Vai falar, porra, eu vou ficar aqui de segunda a segunda para ganhar 1.000 conto, sendo que só o meu aluguel é 600. Aí eu não compro uma roupa, não dá para comprar 2 latas de leite para o meu filho. Hoje, por exemplo, não dá para comprar 3, 4 quilos de carne, que é um absurdo. Aí o cara que compra 2 botijão de gás por mês, que tem uma família extensa, já gastou 200, 300 conto com botijão de gás. Então, como é que a gente fala que não pode ter esse outro lado das pessoas que se rebelam? Então, pra gente, pelo menos do meu ponto de vista, Rap Gangsta é isso. É falar dessa realidade, da realidade das pessoas que não conseguem se adequar a esse sistema exploratório e muitas das vezes a única opção que tem é o crime. Agora, prestem, por exemplo, atenção no final da caminhada da maioria dessas pessoas. É isso que todo mundo tem que entender também, né? E é uma forma mais contundente, né, da gente conseguir expressar. Não dá pra gente utilizar uma linguagem diferente, sendo que a gente tem um público-alvo. O público-alvo é aquele que, de fato, quando a polícia chega lá na quebrada, já trata ele como marginal, o cara já apanha só pelo fato de ter um celular um pouco melhor. Isso eu digo por ver na prática, no dia a dia, entendeu? Presenciei isso várias vezes. Então, assim, a gente tem que utilizar a mesma linguagem, a gente tem que narrar aquilo que a gente vê. Então, se é violento, a gente não tem culpa, é a sociedade que está produzindo tudo isso. E o nosso papel é o quê? É falar na linguagem para que ele observe aquilo que a gente está falando e tentar reverter a situação, trazer uma nova história. A gente não incita o ódio, né? A gente não incita a violência, que é o que muitos dizem. Mas a gente narra ela porque ela existe. Então, assim, uma narração, né? Não tem como fugir desse assunto, né? A gente precisa abordar. E o nosso foco é o social, o nosso foco é a transformação. A gente acredita na ressocialização, a gente acredita que um jovem que ele iniciou na vida do crime, ele pode largar essa vida, e a música é a ferramenta mais eficaz que existe. Porque a gente consegue, na periferia, olhar nos olhos, ao contrário daqueles que vão para agredir, né? Que vão para bater, para chamar de marginal. A gente vai para olhar nos olhos, pegar na mão, certo? A gente pisa no barro junto, troca uma ideia juntos, traz uma experiência. Às vezes a gente sai de lá, o pessoal está emocionado, fala que a música salvou. Vários relatos. Isso para a gente não tem preço. Entendeu? Isso, para a gente, é o nosso cachê, é o nosso salário. Sim, ter uma vida sendo reconstituída através da música. Então, é gangsta, porque a gente narra o que a gente vê. A gente escuta as histórias e a gente reproduz. Tem uma música que a gente... Na verdade, não só uma, né? Diversas nesse CD, a gente pegou áudios de histórias reais e a gente transformou em música. O CD inteiro ele tá sendo baseado em fatos reais. Testemunho, né, de várias pessoas. Testemunho de várias pessoas, né? Sim. Gostaram desse corte? Então se inscreve no Corte do Outro. Ativa o sininho, segue nós nas redes sociais e fique por dentro de tudo que acontece no outro podcast.